Olá, alunos e alunas! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de contabilidade básica, contabilidade 2. Hoje, nós vamos abordar a técnica de escrituração e demonstrações contábeis, ok? Na aula passada, nós iniciamos a nossa abordagem sobre a técnica de escrituração, nós vimos os passos para que essa técnica de escrituração seja realizada, né? Conhecemos o livro diário, conhecemos o livro Razão, ok? E agora nós daremos sequência, dando uma ênfase, uma abordagem na segunda técnica da contabilidade, que é as demonstrações contábeis, ok? Vamos lá, meus queridos e queridas. Técnica de escrituração contábil. Vamos começar por ela. Vamos relembrar aqui. Então, primeiro, tem o livro diário, que é o primeiro passo. O livro diário, ele deverá obrigatoriamente ter 5 componentes, que é a data, o débito, o crédito, o valor e o histórico. É no livro diário que as empresas registram as suas operações diárias, né? Compra de mercadoria, pagamentos, recebimentos, compras em gerais, pagamentos de taxas, pagamentos de funcionários. Todo fato contábil que provoca alteração no patrimônio da empresa deverá ser registrado no livro diário, né? Mas como que eu registro esses fatos? Utilizando essa estrutura, obrigatoriamente, tendo 5 componentes obrigatórios: data, débito, crédito, valor e histórico, ok? Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, quando debitar e quando creditar? Essa é a principal dúvida para aqueles que estão conhecendo a contabilidade, né? Quando que eu debito e quando que eu credito? O que é esse débito e esse crédito? Que é diferente do débito e do crédito bancário. Porque lá o débito bancário é um pagamento, aqui na contabilidade já é uma entrada. Então esses dois mundos eles se misturam e muitas vezes confunde, né? Quem está iniciando o conhecimento na área contábil. Mas o débito e o crédito contábil, você deve debitar as contas do ativo quando aumenta essas contas, porque as contas do ativo elas têm natureza devedora. Então, para você saber quando creditar e quando debitar, você tem que conhecer as naturezas das contas. Então, vamos lá. As contas do ativo, elas têm natureza devedora, ok? As contas do passivo têm natureza credora. Por exemplo, quais são as contas do ativo? Caixa, banco, cliente, estoque, bens, investimentos e outras. Conforme nós vimos na nossa aula passada, na representação gráfica do patrimônio, o ativo é a composição de bens e direitos, ou seja, os bens e direitos possuem natureza devedora. Já o passivo é a composição de fornecedores, de obrigações e o PL que também fica na parte passiva. O PL é o patrimônio líquido. Essas contas do passivo possuem natureza credora, ok? O que seria redutoras do passivo? As contas redutoras do passivo são aquelas contas que vão reduzir o passivo. Entendeu, senhores e senhoras? Então, nós veremos à frente que existe algumas contas que elas ficam do lado do passivo. Ó, pensa, eu tenho aqui o balanço patrimonial, eu tenho o ativo e eu tenho o passivo, certo? Existem algumas contas que elas... Porém, assim, essas contas redutoras, que são as contas retificadoras, por exemplo, eu tenho redutoras do passivo e redutoras do ativo, certo? As contas redutoras do passivo, elas ficam no passivo, só que essas contas são redutoras, então elas sempre vão vir com um sinalzinho de menos,
certo? Já as contas redutoras do ativo, elas ficam no ativo, só que elas vão ser redutoras. Por exemplo, é o exemplo da depreciação acumulada. A depreciação acumulada, que é um ajuste em decorrência do uso do bem, né, do desgaste do uso natural do bem, essa conta ela fica no ativo, porém ela deduz o ativo. Então essas contas de redutoras a gente chama de exceções. Essas exceções, elas ficam no grupo, só que elas possuem uma função de redução. Então, por isso que as contas redutoras do passivo, elas têm natureza devedora. Professor, mas você não disse que as contas do passivo têm natureza credora? Sim, as contas do passivo têm natureza credora. Mas se eu tenho uma conta que reduz o passivo, que fica no passivo e reduz o passivo, se eu tenho uma conta que fica no passivo e reduz o passivo, ela não pode ter natureza credora. Ela tem que ter natureza devedora para reduzir o passivo. E se eu tenho uma conta que fica no ativo, porém ela reduz o ativo, que tem natureza credora, as contas do ativo, se ela reduz o ativo, ela vai ter que ser natureza credora. Então inverte os sinais, tá bom? Nós veremos com mais detalhe na prática essas contas redutoras. E nós temos as contas de resultado, né? Que nós vamos aprofundar essas contas de resultados, ok? Na nossa próxima aula. As contas de resultado seguem a seguinte linha de raciocínio. As contas de despesas e custos, elas têm natureza devedora e as contas de receita, natureza credora. As contas redutoras da receita, natureza devedora, e as contas redutoras das despesas e custos, natureza credora. Bom, senhores e senhoras? E é importante também você sempre ter em mente que temos uma regrinha geral para escrituração. Então, toda vez que você tiver dúvida na hora de debitar e creditar, vem aqui na regrinha geral. A regra geral, ela fala quando debitar e quando creditar. É importante você saber o conceito do patrimônio, né? O que é patrimônio? Nós vimos na aula passada. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigação, certo? Esse é o patrimônio. Tá, beleza. Então eu tenho um ativo, né, dentro do meu patrimônio, que é o conjunto de bens mais direitos. E eu tenho o meu passivo, que é o conjunto de obrigações, e fica também no meu lado passivo o PL, que é o valor residual entre ativo e passivo. Quando eu falo valor residual é que ativo menos passivo é igual a PL. PL significa o recurso próprio dos sócios, né? Então, se a empresa fechar as portas hoje, ela vai vender o seu ativo, pagar o seu passivo e o que sobrar é o PL, que é o recurso do próprio. Quando um empresário abre uma empresa, ele investe o seu recurso próprio, investe o seu valor, o seu capital pessoal naquela empresa, com o objetivo que aquela empresa cumpra o seu objetivo social e remunere e tenha retorno, né? Através da distribuição de lucros. Então, o PL é a riqueza do sócio, seria a dívida que a empresa tem para com o sócio, tá bom? Por isso que fica no lado passivo, que o PL é recursos de terceiros. Quem? O sócio, tá bom? E obrigação, que é a parte do passivo circulante e passivo não circulante, é a obrigação de terceiros, tá? Terceiros, exceto o sócio. Senhores e senhoras, vamos lá. Por que eu trouxe esse conceito de patrimônio? Porque para você aplicar a regra geral para a escrituração contábil no livro diário, você tem que entender bem esse conceito. Porque quando você chegar lá na hora de debitar e creditar, por exemplo, compra de veículo à vista. Então você vai fazer essa perguntinha para você descobrir como debitar e como creditar. Eu estou comprando veículo. Veículo é um bem, um direito, ou uma obrigação ou uma conta do PL? Bom, veículo é um bem. Se é um bem, faz parte do ativo. Contas do ativo têm natureza devedora
E quando aumenta, debita, quando diminui, credita. Se eu estou comprando um veículo, eu vou aumentar uma conta do ativo, então eu vou debitar veículo. Beleza, comprei à vista. Comprei à vista esse veículo. Tá saindo dinheiro da onde? Do banco, por exemplo. Banco é bem, direito ou obrigação? É um bem. Beleza. Se é um bem, é uma conta do ativo. Conta do ativo, quando diminui, credita. Vou creditar banco. Agora eu comprei esse veículo a prazo, né? Então eu vou debitar veículos e vou creditar o quê? Vou creditar contas a pagar. Contas a pagar é um bem, direito ou obrigação? É uma obrigação. Então agora é uma conta do passivo. Passivo. Passivo, quando aumenta, credita. Quando diminui, debita. Se eu estou comprando um veículo a prazo, eu vou aumentar a minha dívida. Então eu vou creditar contas a pagar. E quando eu pagar essa parcela desse carro, eu vou debitar contas a pagar, porque eu estou diminuindo a minha obrigação. Entendeu, senhores? Aí eu tenho as contas de resultado, que nós vamos ver na próxima aula, que a despesa, quando aumenta, debita, o custo, quando aumenta, debita, e a receita, quando aumenta, credita. E esse mapinha aqui, ó, embaixo, é para as contas retificadoras. Quais são as contas retificadoras? São aquelas retificadoras do ativo e do passivo. O que é a conta retificadora do ativo? É aquela conta que está no ativo e deduz o ativo. O que é a conta retificadora do passivo? É aquela conta que está no passivo e deduz o passivo, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu já passei na aula passada e agora a gente vai resolver juntos, tá? Então vamos lá, aqui tem os fatos da Delta Limitada, né? No dia 1º do 1, subscrição e integralização em dinheiro no valor de 120 mil com sócio individual, a empresa está constituindo. No dia 1º de 1 de 2020, depósito em conta corrente no Banco do Brasil no valor de 120 mil reais. 5 de janeiro de 2020, compra de um veículo à vista no valor de 40 mil reais. No dia 6 de janeiro de 2020, compra de mercadoria para revenda a prazo no valor de 60 mil reais. No dia 20 de janeiro de 2020, compra de móveis e utensílios à vista no valor de 20 mil reais. Então, nós temos 5 lançamentos, ok? Para registrar a operação. Aqui o exercício está pedindo para contabilizar esses fatos do primeiro mês de operação da Delta Limitada, ok? Então vamos lá. Como que eu vou escriturar esses fatos para fechamento do balanço em 31 de janeiro de X1? Eu vou ter que aplicar as duas técnicas da contabilidade, escrituração e demonstrações contábeis, para que eu feche esse balanço. A primeira delas é a escrituração. Mas o que devemos considerar para aplicar esta técnica de escrituração? Vamos considerar o livro diário, que é o primeiro passo, né? Mas o que eu vou utilizar para registrar essas operações no livro diário? O método das partidas dobradas, os princípios contábeis. Toda ciência tem princípios e esses princípios devem ser cumpridos. Os pronunciamentos contábeis, as normas brasileiras de contabilidade e as legislações aplicáveis, ok? Mais as normas brasileiras de contabilidade. As normas brasileiras de contabilidade. As técnicas, né? E as profissionais, ok? Então vamos lá. Em terceiro passo, registrar essas operações. No terceiro momento, registrar essas operações no livro diário. Vamos considerar alguns casos, alguns passos para cumprir com a função da primeira técnica da contabilidade e escrituração, sendo livro diário e razonetes. Primeiro, eu vou registrar essas operações no livro diário e depois transportar essas operações para o livro razão. Então, aqui, vamos lá. Subscrição e integralização em dinheiro no valor de 120 mil com sócio individual. Então, a empresa está integralizando seu capital em dinheiro, está constituindo, né? Então, como que eu vou registrar o primeiro lançamento? Lembrando que o livro diário tem que ter os 5 componentes obrigatórios: data, débito, crédito, valor histórico. Então, subscrição e integralização em dinheiro no valor de 120 mil. Vamos lá, eu estou constituindo essa empresa, ok? Esse dinheiro vai entrar na onde? Vai entrar no caixa da empresa, porque é em espécie.
Caixa é o quê? É um bem, um direito, uma obrigação. Lá na minha regrinha geral, é um bem. Se é um bem, eu vou aumentar. Então, eu vou debitar caixa. Por isso que eu vou debitar caixa, ok? E vou creditar o quê? Toda vez que tem integralização e subscrição, é capital social. Eu estou integralizando aquele recurso na empresa. Então, eu estou integralizando o capital social da empresa, ok? Então, capital social faz parte, lá na nossa regrinha geral, vamos lá. Capital social faz parte de bem, direito, obrigação ou PL. Capital social é uma conta do patrimônio líquido, que é o recurso do sócio, né? O sócio, ele está lá investindo dinheiro na empresa, mas ele tem que registrar um recurso próprio dele lá no PL, né? Então, o PL é uma conta que fica no lado passivo. Então, toda vez que eu aumento o passivo, eu credito. Logo, eu vou creditar capital social, R$ 120.000. O segundo lançamento é o depósito em conta corrente, ok? Banco do Brasil no valor de 120 mil. Então, estou abrindo uma conta. Aí eu vou pegar esse dinheiro que está lá no meu caixa, no meu cofre, e vou depositar no banco a abertura dessa conta da empresa, ok? Então, vamos lá? Como que eu vou fazer esse lançamento? Eu preciso criar uma conta, né? No banco, uma conta corrente. Essa conta corrente que eu estou depositando vai aumentar o recurso, uma disponibilidade na minha empresa, né? Então, vamos lá. Banco do Brasil é o quê? Lá na minha regrinha geral, um bem, um direito ou uma obrigação. Banco do Brasil é uma disponibilidade sendo um bem. Aquele recurso está disponível para mim, né? Se é um bem, é uma conta do ativo. O ativo, quando eu aumento, eu debito. Então, o meu registro vai ser debitar Banco do Brasil, ok? Da onde que está saindo esse dinheiro? Está saindo esse dinheiro lá do caixa que entrou, que o sócio investiu lá do cofre da empresa, que é o valor em espécie. Então, eu vou creditar caixa R$ 120.000. Por que, professor, você creditou caixa? Caixa não é uma conta do ativo? Sim, é uma conta do ativo, mas está saindo esse recurso do caixa. Se está saindo, eu estou diminuindo esse caixa que faz parte do meu ativo. Logo, ele está diminuindo, eu estou creditando, tá bom? O terceiro lançamento é a compra de um veículo à vista no valor de R$ 40.000. Então, veja bem, compra de um veículo à vista no valor de R$ 40.000. Veículo. Veículo é um bem, um direito ou uma obrigação? É um bem. Se é um bem, faz parte do ativo. Então, eu vou debitar veículo. À vista, está saindo dinheiro da onde? Do meu banco, da conta que eu criei, né? Da minha conta corrente que eu criei. Se está saindo dinheiro do meu banco, banco faz parte do ativo. Eu estou diminuindo uma conta do ativo, eu vou creditar banco. Então, o lançamento vai ser debitar veículo, R$ 40.000, né, o valor, e vou creditar Banco do Brasil, R$ 40.000. Lembrando que em todos os lançamentos eu estou colocando o histórico. O que é o histórico? O histórico é o detalhamento da operação. Por que tem que ter histórico, professor? Porque na hora do contador conciliar esses lançamentos, eu vou ter as informações quantitativas e as informações qualitativas. Então, facilita a conciliação do profissional, ok? Então, falta 2 lançamentos para finalizarmos o primeiro passo, que é o livro diário. Vamos lá? No dia 6 de janeiro de 2020, houve uma compra de mercadoria para revenda a prazo, no valor de R$ 60.000. Vamos lá. Mercadoria para revenda. É um bem, um direito ou uma obrigação? É um bem. Se é um bem, é uma conta do ativo. Conforme a nossa regra geral, toda vez que eu aumento o meu ativo, eu debito. Então, eu vou debitar mercadoria para revenda R$ 60.000, ok? Se é a prazo, é um bem, um direito ou obrigação? Eu vou acreditar uma obrigação, fornecedores. Se
Se fornecedores é uma obrigação, é uma conta do passivo. Na nossa regrinha geral, toda vez que aumenta o passivo, no caso do nosso lançamento, é um aumento de uma obrigação, eu credito. Por isso, no nosso lançamento, vamos debitar mercadoria para revenda e creditar fornecedores. E o histórico, compra, prazo de mercadorias para revenda. Nosso último lançamento, no dia 20 de janeiro de 2020, é uma compra de móveis e utensílios à vista no valor de R$ 20.000. Percebam, vamos lá. Móveis e utensílios é uma conta do ativo ou do passivo? É um bem, um direito ou uma obrigação? Móveis e utensílios é uma conta lá do imobilizado, né, que é bens. Se é bens, é do ativo. Ativo aumenta quando aumenta, debita ou credita? Se eu estou comprando, eu estou aumentando esse ativo, então eu vou debitar conforme a nossa regra geral. Então, debitei móveis e utensílios R$ 20.000 e, como foi à vista, saiu o dinheiro do Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil, nós sabemos que é uma conta do ativo. Se está saindo o recurso de lá, está diminuindo aquele saldo. Não conforme a nossa regra geral, quando diminui uma conta do ativo, credita. Por isso, nós estamos creditando o Banco do Brasil. Compra de imóveis e utensílios à vista, R$ 20.000. Senhores, finalizamos o nosso primeiro passo para técnica de escrituração, que é o livro diário, onde deve ser reconhecidos os lançamentos diários de uma empresa. Agora nós vamos para o segundo passo, que é o livro Razão. Vamos transportar esses lançamentos do livro diário para o livro Razão, ok? O que é o livro Razão? O livro Razão é o T, né? O que é o T? O T é o espelho dos lançamentos do livro diário, de saldos anteriores, quando há, no nosso caso não há saldo anterior, porque a empresa está no seu primeiro ano, ok? O livro Razão, que é a Razonete, é o espelho dessas operações, é uma balança, né? A balança do método das partidas dobrada. Então vamos transportar. Eu coloquei as cores aqui para facilitar. O nosso primeiro lançamento, nós debitamos caixa e creditamos capital social. Como que deverá ser feito? Então eu vou abrir uma razonete para caixa, vou debitar aqui caixa e vou creditar capital social. Abrir uma razonete para capital social, lembrando que eu já identifico aqui se é ativo ou passivo. Por que eu já identifico? Porque daí eu já vou facilitando depois para eu demonstrar isso em relatório. Se eu já classifico aqui se é ativo ou passivo, circulante ou não circulante, isso facilita a minha vida. Então aqui, ó, caixa faz parte do ativo circulante, passivo do patrimônio líquido, né, lá no capital social. Então, finalizamos aqui o primeiro lançamento. Lembrando que nós vimos que a questão de circulante e não circulante é aplicar a regrinha da segregação de prazo, que nós vimos na aula passada. Se a operação vai se realizar, espera-se que a operação se realize dentro dos 12 meses após o encerramento do balanço, circulante. Se for após 12 meses, não circulante, tá bom? Então, vamos lá? Dando sequência aqui. Segundo lançamento, debitamos Banco do Brasil, que é uma conta do ativo, criamos uma razão para ela no circulante, R$ 120.000, né? E creditamos caixa. Então eu vou aqui e credito caixa. Beleza. Próximo lançamento, debitamos veículo. Então criamos uma razonete para veículo, R$ 40.000. Foi à vista e creditamos Banco do Brasil. R$ 40.000 aqui no Banco do Brasil. Próximo lançamento. Debitamos mercadoria para revenda, R$ 60.000. O débito sempre vai ser do nosso lado esquerdo e o crédito do nosso lado direito, tá bom? Aqui na comparação para movimentar nas razonetes. Então, debitamos mercadoria para revenda e creditamos fornecedores, que é uma conta do passivo circulante. Ah, professor, eu não sei
se esse fornecedor vai ser pago nos próximos 12 meses. Não foi informado nada. Então, quando não é informado nada, você coloca no circulante. Se não é informada a data de vencimento, para você aplicar a segregação de prazo, considere circulante, tá? E o quinto lançamento debita móveis e utensílios. Então, vamos criar uma razonete de móveis e utensílios, R$ 20.000, e creditar banco, né? R$ 20.000. Finalizamos os nossos lançamentos, a nossa transposição dos lançamentos do livro diário para o livro razão. E agora? Agora nós vamos fechar essas operações, essas razonetes. Aqui só tem contas patrimoniais. Se tivesse contas de resultado, a gente ia ter que transportar essas contas de resultado para a razonete do ARE, que é a apuração do resultado do exercício, que é algo que vamos entrar em detalhes na nossa próxima aula. Como só tem contas patrimoniais aqui, que é contas que fazem parte do balanço patrimonial, vamos fechar. Como que nós fechamos essas razonetes? Totaliza saldos do débito e do crédito e apura a diferença. Então, aqui, 0, 120 menos 60, sobrou 60 mil no Banco do Brasil. Aqui, 120, 60, né? Então, fechamos aqui, fechamos aqui, fechamos aqui, fechamos aqui, fechamos aqui, fechamos aqui, fechamos aqui. Pronto, esses saldos aqui, aí a gente tem aqui a movimentação. O saldo anterior sempre vai ser 0 aqui, nesse caso, né? Por quê? Porque é o primeiro ano da companhia. Agora, no segundo ano de vida, as razonetes vão ter saldos anteriores, tá bom? Nós vamos também aprender como fazer essas razonetes quando há saldo anterior. Agora vamos para a técnica das demonstrações contábeis. O que é a técnica das demonstrações contábeis? A técnica das demonstrações contábeis, o objetivo do uso geral é fornecer informações úteis sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma empresa. Então, tal finalidade é ajudar os usuários nas tomadas de decisões. Então, depois de escriturar as operações, aí sim a gente vai... Porque assim, qual que é o objetivo da contabilidade? Registrar e controlar. Qual a finalidade? Nós estamos registrando aqui, ó, controlando. E qual a finalidade? Fornecer informações úteis. Como que nós vamos fornecer informações úteis? Através das demonstrações, através de relatórios. Quais são esses relatórios? Compõe o conjunto de demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração do resultado abrangente, tá? Em contabilidade básica, nós vamos focar somente nessas duas, balanço patrimonial e a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. As outras, vocês verão ao longo do curso, tá bom? Em outras disciplinas mais específicas. Por enquanto, vamos focar somente no balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, ok? Então, vamos lá? Antes de elaborarmos o balanço patrimonial e a DRE, é importante eu mencionar para você essas informações aqui, ó, liquidez e exigibilidade. Você vai ver isso com mais detalhamento na disciplina que se chama Contabilidade Estrutural, mas eu já vou apresentar para que você possa entender. Vamos lá. Ativo. Conforme o CPC 26, que é o pronunciamento contábil, da apresentação das demonstrações contábeis, o ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, ok? Do qual se espera que resultem benefícios econômicos. Então, ativo é um recurso controlado pela empresa para ser classificado como ativo e tem que fluir benefícios econômicos futuros para a entidade. E essas contas do ativo, que é o conjunto de bens e direitos, elas devem estar dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. Então, quanto maior a liquidez do ativo, né? Quanto maior a liquidez do ativo, ele tem que aparecer em primeiro. Tá bom? O que é liquidez? Liquidez é a realização em dinheiro. Então, quanto maior a realização daquele ativo em dinheiro, eu classifico primeiro.
na ordem, tá bom? E o passivo, ela é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. No passivo, as contas devem ser dispostas em ordem decrescente do grau de exigibilidade. O que é exigibilidade? É decrescente também, mas no ativo é liquidez. No passivo é exigibilidade. Quanto maior a necessidade de pagar aquela obrigação, a importância de pagar aquela obrigação, a exigibilidade de pagar aquela obrigação vai aparecer primeiro no passivo, tá bom? Então, vocês vão seguir sempre essa regrinha de ordem de liquidez para o ativo e exigibilidade para o passivo para classificar as contas nas demonstrações contábeis. A segunda técnica da contabilidade, demonstrações contábeis, deve também ser considerado alguns passos. Quais são eles? Balancete de verificação, que é um relatório utilizado para conciliação, demonstração do resultado do exercício e balanço patrimonial. O balancete de verificação de 4 colunas funciona da seguinte forma. Após a conclusão dos lançamentos no livro diário e razonetes, adentraremos na segunda técnica da contabilidade, sendo as demonstrações contábeis. Mas afinal, o que é balancete de verificação? É uma ferramenta de verificação, o próprio nome já diz, onde é possível visualizar a movimentação das operações ocorridas em determinado período, ou seja, permite a execução de procedimentos de conciliação. Este relatório deverá conter 4 colunas, sendo a primeira saldo anterior, a segunda débito, a terceira crédito e a quarta saldo. Deve ser considerado alguns pressupostos para elaborar esse balancete de verificação. O primeiro passo é transportar os saldos anteriores das razonetes para a primeira coluna do balancete de verificação. Foi o que fizemos aqui, ó. Professor, por que está tudo zero? Porque a empresa é o primeiro ano de vida dela. Então ela não tem saldo anterior. Ela foi constituída em janeiro, né? E nós estamos elaborando o balanço no primeiro mês dela. Então não tem saldo anterior. Então a primeira coluna vai ser tudo zero, tá bom? Segundo passo, transportar os saldos da movimentação a débito, exceto o saldo anterior, das razonetes para a segunda coluna do balancete de verificação. Então, nós temos a primeira, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta. Como que vamos fazer isso? Transportar a movimentação a débito do saldo anterior, exceto do saldo anterior das razonetes, exceto, né? Então, vamos lá nas nossas razonetes. Aqui nós sabemos que não temos saldo anterior, então vamos considerar a movimentação do débito. Mas vamos supor que fosse o segundo ano dessa empresa. E a conta de caixa fechou em 2020, por exemplo, 100 mil. Em 2021 entrou mais 120. Então eu tenho que separar aqui o que é saldo anterior e o que é movimentação do período. Aqui não vamos se preocupar com saldo anterior, porque nós sabemos que o saldo anterior é zero, é o primeiro ano de início da empresa. Então aqui, qual que é a movimentação a débito da conta caixa? A movimentação a débito da conta caixa é 120 mil reais. Colocamos aqui. É o espelho das razonetes, tá? A terceira coluna, transportar os saldos da movimentação a crédito, exceto o saldo anterior, das razonetes para a terceira coluna. Então, vamos lá. Qual que é o saldo a crédito? A movimentação a crédito? 120 mil da conta caixa. Então, nós colocamos aqui, no nosso balancete de verificação, 120 mil. Qual que é o saldo final? É o quarto passo, transportar os saldos totais da razonete para a quarta coluna do balancete de verificação. Vamos lá. A nossa razonete, o saldo final que está em azul, zero. Então, aqui vai ser zero o nosso balancete de verificação. A prova real do balancete de verificação, para as contas do ativo, sempre vai ser o seguinte. Saldo anterior mais débito menos crédito. Tem que ser igual ao saldo final, tá bom? Já para as contas do passivo, é saldo anterior, ok? Mais crédito menos débito, inverte, igual saldo final, tá bom? Então, se você pegar aqui, ó,
0 mais 120 mil menos 120 mil, 0, tá bom? Vamos pegar uma conta do passivo para a gente fazer? Vamos lá. A nossa conta da Razonete do passivo aqui é fornecedores. Então, vamos lá. Qual que é o saldo anterior de fornecedor? 0. Qual que é a movimentação a débito de fornecedor? 0. Movimentação a crédito de fornecedor? 60 mil. Então, seguindo essa lógica, 0 saldo anterior, 0 movimentação a débito, 60 mil movimentação a crédito, saldo do fornecedor, nós vimos aqui, 60 mil. Logo, o nosso saldo final do balancete de verificação, 60 mil. Prova real, passivo igual, saldo anterior 0, mais 60 mil, que é crédito, menos débito, que é 0, igual a 60 mil. Tá fechando, tá bom? Então, vocês vão transportar todas as razonetes para o balancete de verificação seguindo essa linha de raciocínio. Tá, o grau de liquidez e exigibilidade você vai usar para classificar a importância, a classificação dessa conta. Por que caixa vem antes de banco? Porque caixa tem maior liquidez do que banco. O dinheiro já está ali. Não precisa ir ao banco para sacar. Logo na sequência vem banco. Por que mercadoria vem depois de banco? Porque a mercadoria, para eu realizar em dinheiro, eu preciso vender. O banco já tem a disponibilidade lá. Então, as contas do ativo têm que ser de acordo com esse grau de decrescente de liquidez. Já as contas do passivo é o grau decrescente de exigibilidade, a maior importância de pagar aquela obrigação, tá bom? Aqui nós separamos entre ativo circulante e ativo não circulante. Por quê? Porque nós aplicamos a segregação de prazo. Por que veículos imóveis ficou no não circulante? Porque veículos imóveis faz parte de um grupo chamado imobilizado, que é o ativo permanente, né? Esse ativo permanente, imobilizado, eu não compro um veículo com a intenção de vender dentro dos próximos 12 meses. Eu compro esse veículo para minha empresa para me utilizar por vários anos, mais de um ano. Por isso que eu deixo no não circulante. E no circulante fica somente aquelas operações que espera-se a sua realização dentro dos próximos 12 meses, ok? Senhores, depois de transportar todas essas operações dos razonetes para o balancete de verificação, você tem que totalizar. Tá vendo esse S aqui, ó? Esse S significa conta sintética. As contas sintéticas, elas agrupam as analíticas. Estão em negrito as sintéticas. Então, você transporta todas as contas analíticas, que são essas aqui que não estão em negrito, são as contas lá dos razonetes, entendeu? Essas contas aqui vão ser agrupadas. Por exemplo, depois que eu transportei todas as operações do razonete para o balancete de verificação, aí eu totalizei aqui, ó. Qual que é o total do débito do grupo do circulante? 300 mil, que é a soma dos três. Qual que é o total do crédito do ativo circulante? 180 mil, soma dos três. Qual que é o total aqui? Soma dos três, 120 mil. Qual que é o total do débito do ativo não circulante? 60 mil, que é a soma dos dois. Qual que é o total do saldo final do ativo não circulante? 60 mil, soma dos dois. Qual que é o total do passivo circulante? O mesmo, né? Que só tem uma linha. Qual que é o total do PL? Coloquei aqui. E qual que é o total do grupo ativo e do grupo passivo? É ativo circulante mais ativo não circulante. Então, 0 mais 0, 0. 300 mais 60 mil, 360. 180 mais 0, 180 mil. 120 mais 60, 180 mil. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Passivo que eu estou fazendo. 60 mais 120, 180. 60 mais 120, 180. Atenção, minha demonstração está pronta e batendo. Como que eu sei que está batendo, professor, que está certinho? Porque o total do meu ativo é igual ao total do meu passivo. E ativo e passivo tem que ser igual, tá bom? Balanço, isso é a balança, tá bom? Contábil. Segundo passo seria a DRE, demonstração do resultado do exercício. Como não houve para esse período de janeiro operações de resultado,
o resultado não será movimentado, que é contas de despesas e receitas e custos, não será aplicado esse segundo passo, tá bom? O terceiro passo é o balanço patrimonial, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Balanço patrimonial. O balanço patrimonial, como que eu vou fazer? Aí é simples. É só eu pegar o meu balancete de verificação, considerar a descrição e a última coluna. Como assim? E colocar o ativo do lado do passivo. Como assim? Eu vou pegar aqui, ó, essas contas do ativo, vou colocar aqui, e o saldo das contas do ativo, que é a última coluna. Coloquei aqui, ó, saldo das contas do ativo. Pego o meu passivo, a descrição das contas do meu passivo, coloco do lado. Pego o saldo final do meu passivo e transporto lá para o balancete de verificação. Ok? Aí eu tenho o meu balanço patrimonial fechando ativo com o passivo. Pessoal, concluímos a nossa primeira e segunda técnica, escrituração contábil e demonstrações contábeis, tá bom? Então, assista esse vídeo aula. Você que assistiu esse vídeo aula, ok? Participe da videoconferência e traga suas dúvidas, suas principais dúvidas, para que juntos possamos elucidar a sua dúvida, tá bom? Eu agradeço a sua participação, um grande abraço, fiquem todos com Deus.